Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com mais um capítulo do livro Pão Nosso. O capítulo de hoje é o Conta Particular. Esse estudo que Emmanuel nos traz, as reflexões, baseado num versículo 42 do Evangelho de Lucas, uma fala de Jesus. Interessante que é uma fala quando Jesus está se aproximando de Jerusalém, né, e ele fala essa frase que nós vamos ler agora. Está lá no versículo 42 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence. Então, uma fala de Jesus. E interessante que essa fala, eu fui buscar, né, lá no capítulo 19, o contexto desse versículo, né, e Jesus se refere a Jerusalém. Né, nesse momento, ele se dirige a Jerusalém e fala essa frase. Né. E Emmanuel destaca, né, logo no início do capítulo, que essa fala, né, e é nisso que se baseia o capítulo que nós vamos estudar, essa fala de Jesus, ela se refere muito mais ao coração do homem, né, a nossa intimidade, ao nosso sentimento, do que a cidade material, né, em si. Né. Isso está lá logo no iniciozinho do capítulo. E é sobre isso que nós vamos trazer, né, essas reflexões de Emmanuel, trazendo para dentro de nós, para a nossa reflexão, sobretudo, né, do trabalho, né, um texto que fala muito das oportunidades do ensejo, né, da oportunidade de trabalho, de serviço que nós temos aqui nesse nosso período reencarnatório. Né. Então é sobre isso que nós vamos falar aí nos próximos minutos. E aí nós trouxemos esse destaque do capítulo, nós vamos ler agora, que Emmanuel nos fala. Atentemos para a assertiva do Mestre. Ao menos nesse teu dia. Estas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compete-nos a meditar quanto ao ensejo do trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. Né? Então, como eu falei anteriormente, né, o capítulo se baseia muito, né, nisso, né, nas reflexões que nós devemos fazer, trazendo esse versículo lá do capítulo 19, né, do Evangelho de Lucas, essa fala de Jesus, para a nossa intimidade, né, para a nossa oportunidade de pararmos para pensar o quanto, né, que nós temos nessa atual passagem, né, nessa nossa atual oportunidade, que é a mais importante para nós, porque exatamente por ser a atual, estamos nesse momento no exercício, né, dessas oportunidades, né, algumas vezes desperdiçando, e é sobre isso que Emmanuel fala. Né. Então, nos faz pensar nisso, né? Quanto nós temos de oportunidade no presente, atualmente, né? E o tanto de tempo que nós já desperdiçamos, né? Refletindo aí nos séculos que já se passaram. Né? Quantas e quantas já foram, por misericórdia de Deus, né? As oportunidades que nós recebemos de vir aqui numa etapa reencarnatória e deixamos muitas vezes passar desapercebido, né, não abraçar, né, essas oportunidades que nos chegam do serviço. Né. E Emmanuel fala nisso no capítulo. Né, se a gente atentasse para a conta particular de cada um de nós, ou seja, né, o olhar para si, para as questões que nos pacificam, as questões que nos
nos dizem respeito, né, nós teríamos certamente boa parte, aí ele fala isso no texto, né, boa parte, grande parte dos problemas do mundo já encaminhados, né? Então, é sobre isso. Emmanuel nos traz, né, essa reflexão importante e é com base nisso que nós vamos falar aí na sequência. Aí ele continua: necessário é que cada um conheça o que lhe toca a tranquilidade individual. Guarde cada homem digna compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Então, é como a gente tinha colocado anteriormente, né? E aí que, lá no versículo, né, que a tua paz pertence, né? Então, olhar para dentro de si e conhecer aquilo que nos pacifica, né? Aquilo que nos faz servir melhor, estar mais dispostos, né? a poder ajudar, a poder me doar na tarefa, né? E tendo a compreensão, cada um de nós, né, daquilo que é o meu dever, né, aí chamando a atenção para o nosso compromisso, para a nossa conta particular, deixando um pouco de lado, né, o compromisso do outro. Muitas vezes nós, né, perdemos um tempo valioso preocupado com o que o outro está deixando de fazer, com o que o outro está deixando, né, de trabalhar, de servir, e estão tirando o foco, tirando o olhar daquilo que realmente me interessa, né, que é a minha intimidade, o meu compromisso, a minha conta, né? Então, quando eu tenho a compreensão, né, do dever que me cabe, né, como Emmanuel coloca ali, né, os fantasmas da inquietude se afastarão. Né? Então, esse já é um chamado importante, né, um ponto muito importante que Emmanuel nos traz, né, e que a gente destaca aqui, né? Buscar compreender os nossos próprios deveres, né, e que estão muitas vezes, né, próximos a nós, é que somos chamados e nos encontra relutantes nesse atendimento. Né? O que, na sequência, a gente trouxe o destaque do capítulo. Emmanuel fala: repara as pequeninas exigências do teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Né? Então, muitas vezes desatentos mesmo que estamos, né, de que essas pequeninas exigências, né, a que somos chamados, elas dizem respeito a mim mesmo, o meu compromisso, né, a minha capacidade de servir. Eu sou, né, a pessoa que deve abraçar aquela causa ali, né, abraçar aquela tarefa. Né? Muitas vezes, né, nós recebemos essas incumbências, né, e ficamos olhando para o lado, muitas vezes buscando, né, terceirizar, mas por quê? Porque eu não, porque o fulano, né, eu estou, né, atarefado, estou cheio, né, de compromissos já, e deixa, né, de observar que essas pequeninas exigências, né, elas estão no meu círculo de compromisso, né? Tá na minha carteira. Né? Eu até há pouco tempo falava isso com um irmão querido. Né? Esses compromissos, né, que nos chegam, né, e que muitas vezes nós somos, como eu gosto de dizer, né, somos lotados naquele compromisso, naquela tarefa, né? Desafiar, não atender, né, questionar muitas vezes, né, a própria designação divina, né, como eu falava com esse irmão. Né, e isso é designação divina. Né, então, nós temos que estar atentos, né, a essas exigências que nos chegam, né, e não por acaso repetidamente relacionando
as mesmas questões que dizem respeito, observem bem, né, à minha capacidade de servir, de executar aquela tarefa, né, ou seja, a minha competência, né, as minhas habilidades, enfim, né, aquilo que eu posso doar, né, e que não por acaso estão no meu círculo, né, de atendimento. Né. Então, muitas vezes nós nos fazemos cegos, né, a essas questões, né, e deixamos e perdemos a oportunidade de servir, perdemos o ensejo do trabalho, né, perdemos tempo. Né. Falava esses dias numa exposição, né, que é um termo que eu gosto sempre de usar, né, o maior ativo que nós temos é o tempo, né, que nós estamos aqui, né, e que nos serve para, né, podermos atender à programação que nós mesmos, né, ajudamos a construir para quando aqui estivéssemos. Né? Então, a oportunidade, aproveitar essas oportunidades que nos chegam, não é nem que somos convidados, não, para as quais somos muitas vezes designados, né, acima de tudo, utilizar bem esse ativo, né, que nos foi dado, que é o tempo que eu tenho entre, nessa reencarnação, ou seja, entre o dia do meu nascimento e o dia em que eu deixarei aqui, né, esse corpo de carne voltando à pátria do espírito. Né? Então, repara as exigências que nos chegam, né, e sejamos dóceis a elas, estejamos atentos à nossa capacidade de servir. Será que isso repetidamente me chega porque eu não tenho condições de bem servir, de bem atender, de melhor atender do que, né, o outro que está ali do lado, e eu preocupando, né, nas atribuições e nas tarefas do outro e não a minha, né? Então estejamos atentos à nossa conta particular, pois é dela que daremos conta. E aí Emmanuel encerra o capítulo, né, com essa frase muito interessante: não caminharás entre estrelas antes de trilhares as sendas humildes que lhes competem. Né? Então nós estamos relutantes em trilhar as sendas humildes que são da nossa competência e estamos sonhando em habitar as estrelas. Né? Não vamos, né? Aliás, vamos sim, né? Mas teremos que cumprir aqui, né? Não por acaso estamos aqui nesse mundo, nesse momento do planeta, né? Estamos aqui porque precisamos, né, dessa etapa, né, objetivando lá a nossa evolução, né, estamos colhendo aquilo que semeamos no ontem, né, e preparando um amanhã melhor para nós. Né? Então, para que nós possamos habitar as estrelas, né, que acima de tudo sejamos capazes de abraçar hoje, né, a tarefa que me chega sem querer terceirizar, colocar na conta do outro aquilo que me cabe. Né? E o texto fala sobre isso, né, sobre a oportunidade de trabalho. Nós trouxemos dois destaques aí também, né, de Emmanuel, que estão lá no Fonte Viva, no capítulo 29, cujo título é Silvamos. Né? O primeiro é esse aí, ó, o trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento. Né? Então, toda oportunidade de trabalho que me chega é, acima de tudo, né, instrução para aperfeiçoamento. Né? Ou seja, mais uma vez, destacando aquilo que nós acabamos de falar, né? Através do trabalho no hoje, eu construindo um amanhã melhor para mim. Ou seja, trabalhando o meu burilamento espiritual. Né? E também do mesmo capítulo, lá do 29, né, o Sirvamos do Fonte Viva, também de Emmanuel por Chico Xavier. Olha que interessante essa frase, né, que serve aqui para o nosso
fechamento do capítulo. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Né? Então, olha que interessante essa frase que Emmanuel nos traz, né? Sirvamos de boa vontade, né? Verdadeiramente aderidos à tarefa, né? E lembremos que nós servimos ao Senhor, à causa, né, do nosso Mestre Jesus, e não às criaturas com as quais muitas vezes, né, nós temos ainda grandes dificuldades. Agradeço a todos e até o próximo estudo.